Eu estou lendo muito devagar, porque as muitas coisas acabam, às vezes, impedindo que a gente avance na leitura. Um livro que eu tenho me abençoado muito, esse primeiro semestre inteiro, é um livro de um moço chamado John Bevere, chamado Kryptonita. Recomendo a leitura, quem puder, leia, porque vale muito a pena. Desculpa, antes de falar disso, a gente está tendo o culto das crianças em paralelo lá no cenáculo. Então, você que tem seus filhos pequenos aqui, se quiser levá-los aqui a nossa capela aqui embaixo, tem um culto muito arrumado, mandar as fotos cedo, preparado para elas. Se quiser deixar o seu filhinho lá, ele é muito bem-vindo, tá bom? E esse livro trata sobre como ele compara o ser humano ao Superman, né, que tem superpoderes, o cristão, né, na ideia de que nós não somos super-homens nem mulheres maravilhas, mas há em nós, pelo fato de nós crermos em Jesus, capacidades, dons, virtudes que nos foram dadas, que, assim como a criptonita para o super-homem é algo que tira a força, o pecado para o cristão é algo que também rouba a sua força. E o livro trata disso, do início ao fim, e ele caminha muito pela experiência do povo de Israel, que muitas vezes escolheu desobedecer ao Senhor. E um dos capítulos desse livro se chama Jesus Falsificado. Jesus Falsificado. Você já parou para pensar na ideia de um Deus falsificado? Será que é possível? Hoje tem cópia de tudo, né? Tem cópia falsificada de tudo, né? Você consegue comprar uma camisa com uma etiqueta de uma fábrica que normalmente é cara, você consegue uma camisa que custa R$300, você compra por R$30. É difícil pagar R$300 numa camisa, né? Eu reconheço isso, né? Mas você consegue uma que se parece tanto com aquela de 300, como a outra de 30. É possível comprar um perfume que 50 ml custa R$250, comprar um de 90 ml com a fragrância que lembra aquele outro por 80, não é? Está cheio disso. No meio artístico também você encontra pessoas que são cover, né, do artista original. A gente vive num mundo de cópias, num mundo de muitas cópias, né, sem ofensa, mas os chineses são especialistas em fazer uma coisa muito parecida com o original num preço mais barato. O problema é que a cópia, muitas vezes, não dá conta de reproduzir com integridade aquilo que só o original oferece. Por exemplo, você pode resolver ser cópia do seu pai, da sua mãe, mas você nunca vai ser igual ao seu pai e à sua mãe. Da mesma maneira, é impossível fazer uma cópia de Deus. Mas você vai perceber comigo que muitas vezes nós somos tentados e fazemos cópias falsificadas de Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que nos leva a edificar e a adorar um Deus falsificado? E aí a pergunta é: Deus falsificado? Será que tem mesmo? Como é que é isso? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 1. Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 1. Diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas.
Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você prestar atenção, é interessante que eu já li esse texto inúmeras vezes, mas há alguns detalhes aqui que eu ainda não tinha me apercebido deles. O primeiro deles é o fato desse pretenso desconhecimento que eles apresentam do que Moisés está fazendo lá, não é? No monte. Quanto a esse Moisés, a gente não sabe o que é que deu desse moço. Não é? Eles começam o texto dizendo assim: ó, Moisés está demorando, a gente não sabe o que está acontecendo, então Arão, dá um jeito para a gente, não é? Faz um objeto de culto para a gente. É interessante que esse mesmo povo escolheu não estar no monte. Depois eu vou falar disso com mais vagar. Quer dizer, Moisés, eles sabem bem o que Moisés está fazendo lá. Eles podiam estar no lugar com Moisés, mas eles escolheram ficar fora disso. E aí se dão por escusados, né? Se fazem de inocentes, de não saber o que está fazendo. A primeira coisa que eu acho que precisa ficar claro aqui para nós é que na maioria das vezes a gente sabe quando está fazendo aquilo que não é agradável ao Senhor. A gente pode até procurar desculpas, mas a gente sabe. De alguma maneira o Espírito Santo nos convence e fala ao nosso coração, mas muitas vezes nós endurecemos o coração e os ouvidos para ouvir o que Deus está falando conosco. A segunda questão é que nós podemos muitas coisas com aquilo que está nas nossas mãos. Com a nossa capacidade de reflexão, com a nossa capacidade de argumentação. Eu, durante muitos anos, racionalizei escolhas erradas na minha vida. Durante muitos anos, eu fiquei dando motivos e razões para escolhas erradas que eu havia feito. Até que Deus me trouxe um arrependimento verdadeiro e me fez mudar de comportamento. Aqui, o que eles têm nas mãos é o despojo de guerra. Era aquilo que Deus deu a eles a permissão de tirar das mãos dos egípcios, para que servisse de garantia, uma espécie de cheque-calção, que os daria segurança durante uma caminhada, ou seja, aquilo que era para ser ferramenta, provisão de Deus, instrumento para escape, se torna um instrumento de rebeldia. Às vezes nós usamos da nossa racionalidade, dos talentos que nós temos, da nossa capacidade, do nosso dinheiro, do nosso trabalho, da nossa família. Nós usamos de bênçãos que Deus nos deu como razões ou instrumentos de corrupção. A gente inverte as coisas. Uma coisa que foi gerada para o bem acaba sendo gerada para o mal. A terceira coisa é que nós vamos sempre achar pessoas que nos lideram religiosamente para a perdição. Você vai encontrar gente defendendo pecado como ato lícito em todo lugar, em todo tempo da história. Em todo tempo da história. Eu tenho dado aula de história da igreja para os alunos do seminário, e uma das coisas que a gente percebe é que algumas das heresias que foram
tenazmente combatidas pela igreja do primeiro, do segundo século especialmente, nasceram de lideranças religiosas, de bispos, de sacerdotes, de homens que tinham uma capacidade de reflexão, de que conheciam a palavra, mas que levaram seus discípulos para um lugar completamente distinto da reta doutrina. Arão ocupa esse lugar. Arão é esse cara que religiosamente leva o povo para a perdição. Eles entregam a ele o ouro, ele diz: nós vamos fazer um culto, nós vamos fazer fez um bezerro, e nós vamos, então, amanhã é dia de festa ao Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado, não é? Porque tem líder religioso para tudo quanto é pecado que você quiser cometer. No YouTube você acha um monte, não é? É só procurar. Mas o crivo de revelação da palavra é Jesus. Jesus é o crivo. Se não passar pelo crivo de Jesus, não há liderança religiosa que justifique o pecado. Jesus é o único que justifica o pecado, e por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que é mais espantoso nesse texto, que me chamou muita atenção, que me fez refletir muito, que o John Bevere traz essa luz ao texto, é que eu sempre li Êxodo 32 como uma traição ao Senhor. Eu sempre li assim. Até por conta do nosso background aqui no Brasil, a relação que a gente tem com imagem de escultura, e essa coisa que infelizmente acabou sendo atrelada ao catolicismo, não é? E a gente lida com isso, mas a gente está acostumado com uma iconoclastia, com ícones, com ídolos, que não falam de Deus. Não tem nenhuma imagem no nosso universo religioso, não tem nenhuma imagem que representa o próprio Deus. Você tem alguma coisa assim, uma foto que faz referência a Jesus, mas uma imagem de Deus não existe. Normalmente as imagens que a gente conhece são de outros deuses ou de santos que viveram nessa terra. Não tem uma imagem de Deus. Mas o que Vera me chama a atenção e que é uma coisa que, meu Deus, até onde eles foram? É que o que Arão faz, e talvez isso dá legitimidade para Arão fazer, é que Arão pretende fazer uma réplica de Deus. No Antigo Testamento, a noção de revelação de Deus, ela vai se dando aos poucos. Ela vai acontecendo aos poucos. Então, o primeiro nome que eles dão para Deus é Elohim, que literalmente significa deuses. Deuses. Quando Arão faz o bezerro de ouro, ele chega para eles e diz assim no versículo 4: então disseram: são estes, ó Israel, apontando para o bezerro, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E no versículo 5, isso fica mais claro ainda. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando. Diante de quem, irmãos? Do bezerro. Dizendo assim: amanhã haverá festa a quem? Ao Senhor. Então Arão está chamando o bezerro de Senhor. Percebe? O mesmo nome que eles aplicavam para Deus, o Deus que os livrou, eles aplicam ao bezerro. Este é o Senhor. Esse Deus que Moisés fala para a gente, que se revela no meio do fogo, da fumaça, do monte que treme, é um negócio muito complicado, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse é o Senhor que nos tirou do Egito. Esse é o Senhor que nos livrou. E a pergunta que me faz, a denúncia que Bevere faz, que é muito interessante, que ele diz o seguinte: a razão do povo fazer um Deus, primeiro que se pareça com o gado que eles tocam. O povo que sai do Egito é um povo de vocação pastoril. Daí a ovelha. A ovelha é algo que eles tocam. Eles são acostumados a tocar, a conduzir bezerros. Esse Deus que eles fabricam é um Deus que cabe no controle deles. É um Deus que eles estão acostumados a dirigir, a dizer para ele: vai para cá, vai para lá, carrega para cá, carrega para ali. Esse Deus falsificado
Não é Ele que me dá identidade, sou eu que dou identidade para Ele. Não é Ele que conduz a minha vida, é eu que digo o que Ele faz. Não é Ele que me orienta, que alerta dos meus pecados. Não, Ele cumpre a minha vontade. Eu digo o que Ele fez, o que Ele não fez. Eu digo o dia de festa, o dia de não festa. É um Deus manipulável. É um Deus que se amolda às minhas vontades e aos meus gostos. Então, percebe como é tênue a linha que eles tropeçam? Eles fazem a mesma coisa com Jesus. Eles não aceitam Jesus porque eles tinham um Messias idealizado e eles não dão conta do Messias de verdade. Eles não dão conta do Messias de verdade, porque eles criaram, agora não mais de ouro, mas mentalmente, uma ideia, lá no Novo Testamento agora eu estou dizendo, é claro, uma ideia de um Jesus falsificado. Entende? Eu não reconheço o Jesus vivo e verdadeiro, porque eu idealizei um Jesus falsificado. E quando eu olho para o Jesus verdadeiro, eu digo, não é Jesus, porque o Jesus que eu conheço mentalmente é diferente desse. A pergunta que a gente precisa responder hoje, irmãos, é por quê? Que enquanto Moisés está lá se encontrando com Deus vivo e verdadeiro, sendo transformado por Ele, sendo impactado por Ele, o povo de Israel está adorando um bezerro de ouro que eles chamam de Deus. O que acontece? Aonde é que Moisés, que é o líder, vai por um caminho, e o povo, uma geração inteira, que morre no deserto, e o Salmo 95 que nós lemos, é absoluto em dizer, não entrarão no meu descanso, não entraram no descanso do Senhor, não experimentaram a plenitude da promessa. O que é que acontece? O que é que está no meio? Que essa geração inteira se perde. E Deus chega a dizer para Moisés, vou destruir esse povo, porque é povo rebelde, é povo de dura cerviz, é povo de coração endurecido. O que acontece se o ponto de partida deles é praticamente o mesmo? Todos nasceram no Egito. Todos, de alguma maneira, tiveram que lidar com a opressão de Faraó. Todos ouviram, da mesma maneira, a tradição de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que acontece? E a pergunta é, será que hoje nós não estamos fazendo outros deuses falsificados, que nós chamamos de Deus, mas que não se parece com Deus vivo e verdadeiro? Que nós usamos o mesmo nome, mas não é real, não se parece? O que acontece? Eu quero descrever um pouquinho. A primeira coisa que para mim chama a atenção, e que para mim explica um pouco por que a geração do deserto faz isso, constrói um Deus falsificado, e Moisés não, Moisés adora o Deus vivo e verdadeiro, é porque a geração do deserto se adaptou ao pecado e à opressão. Enquanto Moisés rejeitou essa condição de opressão no Egito. Quando você olha para Êxodo 2, você encontra Moisés fazendo uma lambança, cometendo um erro grave, mas por uma motivação até genuína. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque sempre que a gente age na carne, mesmo com boa intenção, a gente acaba fazendo coisas erradas. Por isso que tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno e os presídios estão cheios. Tem que tomar muito cuidado. Mas é fato que lá no íntimo, Moisés não aceita a opressão. Por isso ele se levanta e mata o egípcio. Por isso, de alguma maneira, ele se rebela contra todo o conforto que ele tinha recebido. Ele diz, não quero isso. Ele mata o egípcio e quando ele fica exposto, ele vai embora, foge. Porque ele nitidamente rompeu com a opressão. Já o povo não. O povo vivia debaixo de jugo de escravidão, vivia debaixo da vara dos opressores, mas eles estavam bem. Quando Moisés chega para apresentar para eles, ele diz, quem é você? E quem é o Senhor que você representa? Nós não sabemos quem são vocês. Quando eles são livres, eles dizem para Moisés, que saudade das panelas de carne, que saudade do tempo que nós vivíamos no Egito.
Quando Moisés começa a interferir, o faraó aumenta o serviço e diminui o material, ele diz, está vendo, Moisés? Você vem com esse negócio de mudar o que está certo, de mexer com o que está quieto, olha aí, piorou a nossa vida, porque de alguma maneira eles já tinham se acostumado com o padrão de opressão que estava sobre eles. E a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele se acostumar com um padrão de vida que Deus não sonhou para ele. É ele se acostumar com uma vida de desobediência, é ele se acostumar com uma vida de pecado, é ele se acostumar com uma vida subjugada. Enquanto a Bíblia diz assim, para aqueles que estão debaixo da graça, o pecado não mais terá domínio sobre eles. Mas por alguma razão que eu não consigo expressar em palavras, porque eu também já vivi isso, você dá um nome bonito para o pecado. Você dá um nome menos agressivo para o pecado e convive com ele. Convive com ele. Eu já disse aqui, não é? Aqui no Brasil a gente é especialista em dar jeitinho nas coisas. E você já deve ter chegado num banheiro de um restaurante. Eu tenho um negócio com banheiro, assim, eu gosto, preciso de banheiro limpo. Tenho um negócio com... Eu fui num restaurante que o banheiro estava tão sujo que eu não consegui encostar em nada que estava ali. Eu falei, meu Deus, tem lugar que você chega e volta. Não é? Mas você já deve ter entrado em banheiros que tem uma plaquinha que diz assim, a descarga está estragada. Para dar descarga, faça isso, aquilo e aquilo outro. Já viram falar disso? Eu espero que não aqui, não é? Mas assim, é horrível esse tipo de situação. E às vezes o bilhete está amarelo, porque já tem tempo que ele está lá. Não é uma coisa da noite para o dia, assim, que estragou hoje, eu fui lá e coloquei e amanhã eu já vou resolver. Não, o bilhete já está amarelo. Tem 1 mês, 2 meses que ele está lá. Entendeu? Tem 2 meses que ele está lá e ninguém resolve o problema. Misericórdia. Porque alguém se acomodou e achou um jeitinho de se adaptar àquela situação imperfeita. Toda vez que a gente se acostuma com o pecado, a gente corre o risco de construir deuses falsificados. Que nós vamos precisar de deuses que nos mantenham no mesmo lugar que a gente está. E um Deus vivo e verdadeiro vai sempre me confrontar. Um Deus vivo e verdadeiro vai sempre me chamar ao arrependimento. O Deus vivo e verdadeiro vai sempre me chamar à mudança de vida. A segunda coisa que é muito nítida, a diferença entre Moisés e o povo, é que Moisés tem uma sensibilidade para ouvir e ver o Senhor, para ouvir e perceber o sobrenatural em coisas naturais. É interessante que Moisés está lá na casa de Jetro, cuidando de ovelha, antes desse momento que a gente leu aqui. E aí, de repente, uma sarça começa a pegar fogo. E, aparentemente, uma sarça pegar fogo, não tinha nada de extraordinário nisso. Porque, como aqui no Brasil, a gente viu nos Estados Unidos agora, há uma semana atrás, o fogo pegando e queimando, muita vegetação seca, porque a temperatura às vezes está alta e o mato está seco, então vira combustível, pega fogo. Não era incomum no deserto você ver um arbusto pegando fogo. Então Moisés podia simplesmente olhar para aquela árvore pegando fogo e ignorar. Porque era uma situação natural. Mas Moisés é um homem que desenvolveu ao longo da sua vida, porque ele é fruto de um milagre. Ele foi resgatado do rio para morrer por uma mulher que não era sua mãe, e Deus dá graça a Moisés, ele olha e vê mais, ele vê além, ele olha com curiosidade e vê que a sarça tem fogo, mas ela não se consome. Ela não se consome. E quando ele percebe que tem uma coisa diferente acontecendo, ele chega para perto. E quando ele chega para perto, a voz diz assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. E ele ouve, ele crê, ele se permite tocar por essa experiência sobrenatural que Deus está dando para ele. Ali muda a vida de Moisés. Ali Moisés recebe um chamado, ali Moisés ouve a voz de Deus, ali Moisés recebe uma direção objetiva de Deus, e muda tudo. Ele se sente incapaz, ele diz, eu não vou dar conta, Senhor, eu sou pesado no falar, eu sou gago, eu não consigo falar. Deus diz, não preocupe, eu vou mandar alguém para falar por você, eu falo com você, você fala com ele. Mas vai, Moisés,
vai ao Egito, enfrenta o faraó, vai lá porque eu quero libertar o meu povo e eu vou fazer isso através de vocês. E uma situação simples vira uma situação sobrenatural. Um momento corriqueiro de uma sarça pegando fogo, só que essa não se consumia. Toca o coração de Moisés. Por outro lado, o povo viu o rio virando sangue. O povo viu gafanhoto destruindo as plantações dos egípcios e não tocando na plantação deles. O povo viu a morte dos primogênitos e nada acontecendo com os deles. O povo viu o mar vermelho. O povo viu água saindo da rocha. O povo viu o pão descendo do céu. Mas nada disso tocou o coração deles. Entende? O próprio Deus se manifestou em glória, o monte tremia, mas eles preferiram ficar do lugar confortável deles, da porta da tenda, dizendo assim: vai lá, Moisés, a gente vai ficar daqui te olhando. Porque eles não querem proximidade com o sobrenatural. Eles preferem aquilo que eles conseguem manipular, aquilo que cabe no seu raciocínio. A fé cristã não é burra, mas ela não é lógica. O culto é racional. O culto é racional, mas a experiência com Deus não cabe na razão. É por isso que o Wesley, quando vai escrever sobre a razão, ele diz assim: a razão é um mero instrumento da fé. Enquanto os escritores, os racionalistas da sua época diziam que a razão era quase que uma entidade. O Wesley diz assim: não, a razão nos serve de instrumento. A razão não consegue abraçar Deus. O nosso pensamento humano não consegue decifrar Deus. É por isso que quando Moisés pergunta para Deus quem é o Senhor, ele diz assim: eu sou o que sou. E eu vou falar disso daqui a pouco, mas a segunda coisa que faz com que eles construam um Deus falsificado e não adorem o Deus verdadeiro é porque eles não estavam abertos para o sobrenatural de Deus. Eles não tinham sensibilidade para o mover de Deus, apesar dos muitos sinais que Deus ofereceu. Todas as vezes que eu me fecho para o mover de Deus, todas as vezes que eu me fecho para o agir de Deus, seja nas coisas simples, como uma sarça pegando fogo, seja nas coisas elevadas, toda vez que eu me fecho, eu corro o risco de construir um Deus falsificado para mim. Porque a minha vida começa e termina na minha racionalidade. A minha vida começa e termina onde eu acho que ela deve terminar. A terceira coisa que chama a atenção é que esse povo que constrói o Deus falsificado é um povo que tem medo do faraó, que está subjugado pelo faraó, que se recusa a perceber o pecado que habita neles. O problema é sempre de Deus e de Moisés. Você nos trouxe no deserto para morrer. Você fez isso com a gente. É culpa sua. Era melhor que a gente estivesse lá naquela condição. Porque eles não são capazes de dar nome para a incredulidade que mora dentro deles. Eles precisam achar um culpado do problema que eles estão vivendo. Nunca é a minha incredulidade, nunca é a minha desobediência, nunca, é sempre culpa do outro. Eu não sou mais crente porque a igreja não é santa. Eu não sou mais crente porque meus pais me deram um péssimo testemunho. Eu não sou mais fiel a Deus porque a minha igreja não me motiva, não tem espaço para crescer, porque me feriram, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Eu não tenho tempo, eu não posso. Moisés tinha todas as razões para não querer enfrentar o faraó. Porque a primeira razão é que faraó era uma espécie de avô dele. Porque foi a filha do faraó que criou Moisés. Ao mesmo tempo, voltar ao Egito significava enfrentar a lambança que ele tinha feito. Ele, enquanto se devia se comportar como príncipe do Egito, ele agiu como assassino. Então tem que enfrentar isso. Você já teve que lidar com uma escolha errada que você fez? Já teve? Já teve que respirar fundo, procurar uma pessoa e dizer para ela: se me perdoa? Já teve? É difícil, não é?
É difícil, é muito mais fácil justificar os nossos erros. O que há de diferente entre Moisés e o povo é que Moisés é um homem de coração quebrantado. E porque ele conheceu o Senhor, não tem problema enfrentar o pecado. Não tem problema assumir a sua miséria. Porque aquele que me chama, me capacita para vencer o faraó, para vencer tudo que me oprime. Eu sou pastor há 20 anos, e não é tanto tempo assim, eu me considero jovem, muito jovem, não é? Fica difícil falar que eu estou começando o ministério, porque tem o Guto aqui, que tem menos tempo do que eu, tem o Eric, que tem menos tempo, né? Então não dá mais para ficar dizendo, mas até pouco tempo eu dizia que eu estava começando o meu ministério, né? Então, assim, já fica difícil dizer que você está começando. Mas eu quero dizer para você que as pessoas que mais desenvolvem-se em Deus não são aquelas que têm necessariamente mais conhecimento do que é certo, do que é errado, ou do que tem que fazer ou não tem que fazer, são aquelas que sabem a verdade a respeito de si mesmas e se colocam honestamente e integralmente diante de Deus. E mesmo sem conhecer todo o nosso conteúdo de fé, elas têm a sua vida transformada, porque elas se colocaram honestamente, verdadeiramente arrependidas diante do Senhor Todo-Poderoso. E Deus mesmo se encarrega de se revelar a elas. Quem constrói Deus falsificado é quem precisa de um Deus que não denuncia os seus pecados. E finalmente, irmãos, Moisés tem uma sede de Deus. De maneira não explícita, verbalizada, mas de maneira vivencial, Moisés mostra com muita clareza que ele entendeu o que significa dizer, que Deus disse, eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta para Deus, quem é o Senhor? Ele diz assim, eu sou o que sou. Como quem dissesse, eu não caibo numa definição, Moisés. Não tem nome que consiga dizer quem eu sou. Eu sou significa eu me relaciono. Você vai precisar conviver comigo para me conhecer. Você vai precisar de compromisso comigo para me conhecer. O que eu sou, é por isso que a Bíblia, ela não descreve Deus. Você não vai encontrar uma descrição de Deus na Bíblia. Você vai encontrar, a Bíblia é um grande livro de testemunhos. Testemunhos de pessoas que se encontraram com o Senhor. E nós conhecemos o Senhor através da experiência que nós mesmos temos e que as pessoas tiveram de Deus. O único nome que cabe Deus é Jesus Cristo. Porque Ele se fez carne. Em Jesus Cristo, Deus se fez carne. Então Moisés entende essa experiência e diz assim, eu quero conhecer o Senhor. Moisés atende o chamado. Moisés diz para Deus, como é que vai ser, Senhor, esse negócio? Aí Deus fala para Moisés assim, Moisés, está vendo essa vara que está na tua mão? Joga no chão. E aí Moisés joga a vara no chão. A vara vira uma cobra. Aí Deus fala assim, pega a cobra pela cauda, Moisés. E Moisés deve ter pensado umas 3 vezes assim, meu Deus, como é que eu vou pegar pela cauda? Pegar pela cauda é morte certa. Cobra se vai pegar, quem pega, eu não tenho esse talento, né? Mas quem pega a cobra, se pega pela cabeça. Porque se eu pegar pela cauda, ela vai me picar. Mas era o primeiro teste para Moisés. Você quer me conhecer, Moisés? Então me obedece. Vai lá. Ele pegou pela cauda e a cobra virou de novo o cajado. Mete a mão no peito, Moisés. Tirou, está de lepra. Agora põe de novo. Está limpo. Moisés, bate na pedra, vai sair água. Pisa na água, Moisés, o mar vai se abrir. E ele vai conhecendo Deus, e Moisés vai ficando maravilhado com essas experiências de Deus, com essas experiências do que Deus faz, e Moisés diz assim, não, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ver a sua glória, me mostra a sua glória. E não estava na hora ainda, porque Jesus não tinha vindo, né? Jesus era a manifestação mais evidente da glória de Deus, e Deus diz assim, Moisés, você não vai dar conta, você não pode me ver e continuar vivo, mas há uma sede, Moisés. Tem uma conversa, uma resenha longa entre Moisés e Deus. Senhor, eu quero ver a tua glória, porque o Senhor é o Deus que eu quero te conhecer.
Deus diz assim, então eu vou passar e você vai ver o reflexo da minha passagem, Moisés. Moisés entendeu o que significa dizer cultuar um Deus que diz, eu sou. Entende? Ele se abre para um relacionamento com Deus. Ele se abre para uma experiência pessoal com Deus. Deus não é um objeto da religião. Deus não é o Deus da Bíblia. A Bíblia fala de Deus, mas Deus é muito maior do que a Bíblia. Deus é muito maior do que aquilo que a gente consegue falar sobre Ele. Deus é uma pessoa que se relaciona comigo em plenitude. E através de Jesus eu posso me relacionar plenamente com Ele, porque o véu foi rasgado. Mas sabe o que o povo faz? O povo abdica da possibilidade de se relacionar com Deus. O povo elege Moisés, o seu representante. Pastor Islam, que gostava de dizer, né, quando alguém falava de exercício físico, né? Eu estou fazendo, o Islam dizia assim, vocês lembram dele? Dizia assim, eu estou pagando alguém para correr para mim. Ele que gostava de dizer isso. Estou pagando alguém para correr para mim. Toda semana ele vai lá e corre umas 3 vezes por semana por mim, brincando, né? Ele dizia isso, não é? É possível isso? Hein? Você perder alguns quilos, manter a sua musculatura viva, né? Pagando alguém para correr para você, para fazer malhação para você? Delegando ao líder da tua célula que ele seja o espiritual para você? Esperando que o seu pastor te represente diante de Deus e não você mesmo vá e se relacione com ele? Será que é possível ter maturidade espiritual delegando às irmãzinhas do coque a experiência mais profunda com Deus, dizendo assim, vai lá, eu vou chamar a irmãzinha que ora por mim, eu vou buscar o profeta que ore por mim, eu vou buscar o pastor, o fulano de tal, a intercessora que me represente diante de Deus. Não tem problema nenhum em reconhecer os dons de pessoas que têm intimidade com Deus. O problema é quando isso vira uma delegação de uma intimidade que era para mim. Percebe? Era para mim. E eu delego para outro. E aí, quando eu delego para outro, eu não tenho compromisso com esse ser com quem ele me relaciona em meu lugar. E aí, eu faço bezerros de ouro. Eu construo deuses falsificados. Porque eu não sei o que eu estou traindo, eu não sei o que eu estou deixando. Não é por acaso que a maioria dos casais, onde a experiência do adultério se concretiza, houve primeiro um período de distanciamento. Entendeu? A maioria dos casais, onde a experiência do adultério se concretiza, houve primeiro um distanciamento, mesmo que não seja recíproco. Um dos dois acabou se fechando, aos poucos, gradativamente. E aí a experiência da traição, no momento, ela parece menos agressiva. Toda vez que você tiver um relacionamento raso, superficial, distante com Deus, você é um sério candidato a traí-lo. Você quer um outro exemplo disso? Judas Iscariotes. Ele estava tão perto de Jesus, mas muito distante ao mesmo tempo. Porque Judas se colocou no lugar de fazer um projeto de reino, que na concepção dele era melhor do que o projeto de Jesus. E por isso ele traz Jesus. Irmãos, essa palavra tem me confrontado muito esses dias. E o dia que Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu estava fazendo a leitura de um livro. E ali mesmo, na hora, o livro fala dessa coisa do Jesus falsificado, mas Deus foi acrescentando coisas. Eu escrevi numa página em branco do livro, rascunhei lá um monte de coisa. Isso tem quase 15 dias. Eu demorei a entender qual era a hora e o momento de trazer isso para a igreja. Porque essa é uma palavra tão séria, mas tão presente. Tão presente. Não é por acaso que os cristãos crescem como se coloca mais sal na panela e a comida continua sem gosto. Não é por acaso que o nosso país ainda não foi transformado pelo Senhor. Um país que tem 25% de evangélicos,
e quase totalidade se declara católica. Um país que, portanto, é quase na sua totalidade cristão. Pelo menos nominalmente. Mas a gente assiste às barbáries que estão aí. O que será que houve? Será que Deus não é aquilo que Ele disse que era? Ou nós estamos cultuando um Jesus falsificado? Deus hoje está nos chamando a uma busca mais íntima dEle, a uma experiência mais profunda com Ele. Eu quero te convidar a colocar-se em pé para a gente orar.